Como é que tá o Auro 11, mais ou menos aqui uns 6 meses depois de lançado? Bom, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos e que eu, Anthony e a Justa Capital somos totalmente independentes, livres de qualquer gestora, banco ou corretora. Então, esse vídeo aqui é puramente um material educacional, tá certo? Já comente pra mim se você tem ETFs na carteira relacionados a dividendos ou se você prefere os de acumulação aí em relação ao, enfim, a sua preferência de carteira, né? Vamos lá, o Auro 11, eu tenho um vídeo completo no canal, cara. Eu não vou ficar aqui gastando seu tempo com coisas que eu já disse lá, explicando a estratégia, enfim, a relação toda no detalhe. Eu vou só contextualizar aqui brevemente. Basicamente, ele é da Buena Vista, eles têm uma parceria com a NIOS e eles têm lá nos Estados Unidos o ETF chamado IAL, que ele gera aí uma renda passiva aqui em relação ao ouro, tá certo? Então, IAUI, perdão, ele gera aí a renda passiva através das vendas cobertas e operações aqui com opções para gerar os tais dividendos sintéticos. A explicação completa está lá no outro vídeo. Vou poupar aqui o seu tempo, porque hoje a gente quer avaliar se esse ETF aqui, que é o Auro 11 da Buena Vista, ele está tendo uma performance interessante em relação aí ao seu par original, em relação aí ao que ele tem para oferecer e também aos seus riscos, vantagens e assim por diante, né? Então esse é um ETF que pegou uma atração relativamente boa na minha opinião, tá? A cota agora está saindo a R$ 120. Ele está aqui com quase 40 milhões de patrimônio líquido e aqui as taxas globais é de quase 1% que o ETF cobra, tá? Esses ETFs com essa gestão aí de gerar renda passiva são um pouquinho mais caros mesmo do que os simples passivos que só compram índices e não pagam dividendos, né? Aqui tem outras coisas no meio do caminho que encarecem um pouquinho a estratégia, mas faz parte, são coisas inovadoras, então com o passar do tempo a gente torce para ficar mais barato. Aqui está trazendo os proventos de fevereiro, quase 1%, né? A gente considera isso aqui um valor como bruto, tá certo? E aqui eu quero trazer para vocês um pouquinho dessa comparação, né? Então, o primeiro ponto é trazer aqui em relação ao IAUI em reais e o Auro 11, para a gente ver que aqueles dois ETFs, ou seja, tanto mudou, né? Tanto o IAUI da NIOS quanto o Auro 11 aqui da Buena Vista, eles têm aqui essa correlação aqui quase que perfeita, né? Por quê? Porque um compra o outro, tá? Então, basicamente, você tem a mesma coisa, né? Um deles você está comprando pelo Brasil, o outro você está comprando pelos Estados Unidos. Então, tem aqui uma diferençazinha? Tem uma diferençazinha, mas ela é pequena? Ela é minúscula, tá? Tem ali uma pequena diferença, não é a mesma coisa, né? Você está comprando um pelo Brasil, outro pelos Estados Unidos, mas você tem vantagens tributárias aqui no Brasil, né? Em relação aos dividendos, principalmente. Tá, mas em termos de performance é praticamente a mesma coisa, né? Olhando os dois em reais. Se você olhar, por exemplo, o IAUI, né? Somente ele aqui em dólares, você vê que a performance é diferente. Ah, Anthony, por quê? Porque tem aqui a USD-BRL, né? Tem o dólar embutido junto ali no Auro 11. Enfim, o Auro 11 sofre influência do dólar. Então, para você que gosta de ativos dolarizados, se você acredita que o dólar vai subir, ele vai ajudar esse ETF, tá? Que é relacionado ao ouro. E se você gosta desse tipo de ativo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse, tá? Bom, a grande questão aqui do Auro 11 é que ele tem uma proposta que ela é bem diferenciada no mercado brasileiro. Então, basicamente, ele está trazendo aqui esse ETF ligado ao ouro, ele está gerando aí dividendos sintéticos através de estratégias de opções um pouquinho complexas, tá? Vou resumir aqui, para gerar essa renda passiva, e ele tem ali uma relação total com o ouro. Então, basicamente, a ideia da Buena Vista foi fazer o ouro com dividendos. Qual que é a grande ideia aqui? Você tem um ETF aí de ouro que é pouco correlacionado aí com algumas classes de ativos. Você tem essa renda passiva mensal, se isso te interessa. Você tem aqui aquelas eficiências tributárias que eles falam aqui em relação à rolagem de opções aqui, tá? Enfim, estratégia de ganho de capital. Mas ele tem uma vantagem grande porque a Buena Vista consegue receber os proventos que a NIOS gera isentos de imposto, tá? E aí ela distribui aqui no Brasil e você paga 15% de imposto de renda aqui no Brasil, mas você não paga os impostos sobre os dividendos lá nos Estados Unidos. É uma estrutura tributária muito, muito competitiva. Cara, que chega a ser, para quem é concorrente deles, é difícil poder falar isso, cara. É difícil. E aí, basicamente, você tem exposição ao ouro e que está pagando dividendos. Se você gosta desse tipo de ativo, que é o ouro, para começar, né? Aí, beleza, você tem que refletir se vale a pena investir ou não, né? A grande questão é que o ouro pode ficar de lado aí muitos e muitos anos. Então, ele tá agora na moda, tá todo mundo falando, né? Você pega aqui, ó, tira aqui esses caras, você só joga aqui, né? Pô,
Shao USD, né? Olhar o ouro em dólares. Cara, todo mundo tá falando disso, né? Pô, o preço explodiu, né? Os caras botam o gráfico bem assim, ó. Quem já viu isso? O cara bota o gráfico assim, ó, bem exatamente onde começou a alta, né? Uau, pô, galera, eu comprei bem aqui, ó. Vejam, sou mestre. Enfim, então o ouro tá em alta e acaba chamando muita atenção de muita gente. Mas a gente tem que entender que às vezes ele pode ficar bastante tempo de lado, tá? Colocando aqui em escala logarítmica, perdão, a gente tem, pô, um período aqui de agosto de 2011 até aquela explodida ali que eu, né, brinquei aqui com o gráfico, cara, ele ficou praticamente, até caiu, né, mas vai, se ele ficou de lado aqui, enfim, 10 anos, facilmente, então tem que ficar um pouco esperto com isso se você tem muito ouro na carteira. Bom, e aqui a ideia que eu gosto de fazer com esses vídeos foi até uma sugestão de alguém ali do canal. Obrigado pela sugestão, né, pessoal? Podem pedir sempre, né? Sempre que dá eu vou trazendo aqui o que vocês pedem. É trazer a comparação entre o Auro 11 e o ouro original, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque quando a gente olha aqui, por exemplo, essa comparação entre esses dois caras, muita gente pensa, pô, eu estou comprando ouro e recebendo dividendos. Se eu reinvestir os dividendos, eu vou ter a mesma performance do ouro. E na realidade não. Né? Por quê? Porque essa estratégia aqui da renda passiva, que eu comentei, e tem o vídeo completo explicando, basicamente ela tem ali alguns riscos. Né? Qual que é o risco principal, na minha opinião? Né? A própria estratégia fala isso. Né? O risco é que você limita os seus ganhos na estrutura de opções. Ou seja, ao trocar renda passiva recorrente, você tem, em momentos de alta do mercado, a sua alta limitada. Ela não sobe tanto. Então, em momentos, por exemplo, que o ouro subiu muito, que aqui eu estou olhando o Yaoi original, né? E o Shao USD, porque aqui tem um histórico um pouquinho mais longo, né? Ó, tem um histórico um pouquinho mais longo do que exatamente aqui. O que a gente percebe em relação aos dois ETFs americanos, né? Aqui não é o ETF, aqui é o preço do ouro, mas é praticamente igual ao Yao, né? Olha lá, eu vou botar o Yao, senão o pessoal reclama que não era um ETF. Pronto. Então tem aqui os dois, né? Tem o Yao e o Yaoi. Vou deixar aqui o ouro em azul. Vocês estão ligados que eu tenho daltonismo, né? Então tem que cuidar com as cores. Ser cores bem fáceis sempre. Isso é muito sério, tá? Vamos lá. E aí a gente percebe o quê? Pô, quando o ouro, né, que é a linha azul, né? Ele tava mais de lado, mais tranquilo. O Yaoi, com o I, né, com Income, que é basicamente o Auro 11, ele conseguiu acompanhar perfeitamente. Mas nas estilingadas aqui de alta do ouro, o ativo não vai conseguir acompanhar a alta integral, tá? Por quê? Porque a estrutura de opções que eles fazem a renda passiva tem as opções exercidas. É meio complexo explicar isso, mas basicamente você tem ali, você recebe um prêmio, que é o dividendo sintético, mas você não consegue valorizar a carteira toda. Você não consegue pegar toda a alta do ouro. Então você tem ganhos menores do que o ativo original aqui, entre aspas, né? E é realmente um trade-off que você tem que fazer como investidor. Você está buscando renda, então você não vai pegar a alta toda do ativo usando estratégias que pagam renda passiva. Ah, Antônio, eu não quero renda. Aí você pode cogitar comprar o ETF ou barras de ouro no colchão aí, né? Para quem guarda em casa. E aí você se aproveita do preço cru dele, né? Mas você não tem renda passiva. Ah, Antônio, mas você não reinvestiu os dividendos. Não, eu reinvesti, ó. Pessoal, aqui tem um botão, ó. Esse aqui é o Panorama Resulta Capital. É grátis. É só acessando pelo link da bio. É totalmente grátis. Aí tu aperta aqui, ó. ADJ, Adjust Data for Dividends. Beleza. Tirou o botão, né? Você viu como ele caiu mais? Ele tá mais para baixo, ó. Valorizou 27%. Ah, vou inserir os dividendos. Valorizou 39%. Ou seja, os dividendos estão embutidos aqui. Né? Se você não investe, né, reinveste dividendos, você corre o risco de perder mais valorização ainda. Por isso que a gente sempre fala, né? O dividendo ele não é um dinheiro mágico, ele sai de algum lugar. Se você não reinveste ele, você tem que gastar na vida real. Mas aí você perde uma parte do potencial do ativo, né? E um outro ponto, você tem que... Essa conta é difícil falar num vídeo assim rápido, mas você tem que reinvestir o suficiente para na sua carteira pagar a inflação. O resto você pode gastar. Ah, vou reinvestir tudo, Anthony. Aí não vale a pena, porque você está pagando imposto de renda nos dividendos. Eu também não gosto de imposto, mas é a regra, cara. Então, pô, não tá usando dividendo, vai na acumulação. Aí não tem dividendo e tal, é mais tranquilo. Tô usando dividendo, preciso pagar minhas contas. Beleza. Aí você vai de uma forma, né, nos mais inteligentes e eficientes possíveis, sabendo dos riscos, sabendo da realidade. E aí você, enfim, né, tem isso, mas também sabendo dos percentuais da carteira e não gastar todos os seus dividendos. É bem isso que eu mostro aqui na Central Resulta Capital, né, que você tem o planejamento, conhecimento, estratégia, independência
até você mesmo construir as suas carteiras, né? Tem aqui as carteiras recomendadas, ó, para quem busca renda passiva, tem a brasileira e a americana justamente com todos esses detalhes aí, cara. Desde aqui da estratégia Core Satellite, DCA, 4 níveis, alocação, e aí você consegue saber calcular exatamente quanto dá para tirar da sua carteira, enfim, né, em termos de dividendos, para você não precisar reinvestir e poder gastar na sua vida, né? Ou então você copia as carteiras recomendadas que estão lá. Tem muita gente que assina só pelas carteiras, né? Não quer nem aprender. Ah, só quero as carteiras. Enfim, se você quiser saber mais, acessa ali o link da descrição. Então aqui a gente está vendo que ele está perdendo um pouco do ouro, mas justamente por ser essa janela em que o ouro performou muito bem. A gente viu isso de forma bem parecida lá no Coin 11, por exemplo. Ele, né, nas estilingadas do preço, ele não vai conseguir acompanhar toda a alta que o Bitcoin tem, que o Bitcoin é ainda mais violento, né? Que mais? Os ativos ali relacionados ao S&P 500 também, infelizmente, a estratégia funciona assim. Ela foi feita para pagar dividendos, ela não foi feita para bater o índice original, tá? Se eu puxar aqui, sei lá, o Gold 11, né, que é o concorrente que não paga dividendos, aqui tá misturado, ó, tem que colocar em reais. Nós vamos comparar em reais aqui. Então o que a gente está vendo aqui, ó? O Gold 11 é o preço do ouro. O preço do ouro que não paga dividendos, nada disso. É a exposição crua, né? Exposição normal ali, tem exposição, né, neutra e tal, é isso aí. E aí você tem a performance exata do ouro, né? Agora, há de se dizer também o outro lado da moeda. A galera às vezes fala, né, pô, Anthony, você não é muito fã de dividendos. É verdade, cara, eu não sou muito fã de dividendos por conta do imposto, tá? A minha crítica é o imposto. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, né? Tipo assim, ah, Anthony, mas e os isentos de imposto de renda? É porque daí você está concentrando muito dinheiro em, enfim, investimentos não diversificados no Brasil. Mas aqui o grande ponto é, cara, se você busca renda passiva e precisa, cara, tudo bem. É para um público muito específico, na minha opinião, né? De novo, tenho a carteira recomendada com ativos que pagam renda passiva. Eu não acho que é um crime. Só acho que é para bem pouca gente. Agora, a verdade seja dita, né? Nessa janelona aqui, ó, se existisse um Auro 11, se existisse um Auro 11 nessa janelona aqui, cara, possivelmente ele estaria com uma performance igual ou melhor do que o ouro convencional, né? Por quê? Reinvestindo os dividendos sempre, né? Sempre tem que considerar isso. É por quê? Porque, cara, quando ele cai, quando ele fica de lado, pô, o ETF que faz a venda coberta se beneficia. Quando ele cai, ele se beneficia. Aqui ele ficou de lado. Aqui ele perderia. Aqui ele perde do Auro 11, perde do Gold 11, por exemplo, né? Do ouro, que seja. E aqui, de novo, ele fica igual ou se beneficia. Ou seja, a gente teve uma pequena janela que o ETF perdeu um pouco de performance, mas o resto tudo ele ficou ou igual ou melhor. Então, dependendo da janela, isso não é ruim totalmente, né? Só que é um risco que você assume. Ah, Anthony, eu não sou, né, não estou em usufruto, sou muito jovem, não quero dividendos. Aí você vai no que não paga dividendos e, né, coloca um percentual aí, né, para não correr muito risco, enfim, né, tem que saber escolher. Ou então nem compra, dependendo do perfil de risco, nem deve comprar. Enfim, depende de um monte de coisa. E aí, quando chegar lá na sua aposentadoria com 60 anos, ou se você se aposentar mais cedo, né? Aposentadoria aos 45, né? Tem gente que consegue. Daí você pode fazer vendas manuais. Você vende lá um pouquinho todo mês, enfim. Pagar 15% de imposto de renda, que é o imposto que pagam nos dividendos hoje, né? Isso que é o doído, né? Se não tivesse isso, seria um facilitador gigante. Mas é como a lei funciona hoje no Brasil. E lá nos Estados Unidos é pior, né? Lá é 30%. Lá é 30% de imposto nos dividendos. Infelizmente, é doído, cara. Então, realmente, a ineficiência disso no longo prazo, para quem tem 20, 30, 40 anos já, né? Quem tem 40 já vai fazer muita diferença até os 60. São 20 anos de ineficiência. Enfim, daí você tem essas questões. Então, comenta pra mim o que você acha do Auro 11, se gosta, se não gosta, se tem na carteira, se prefere o original e se acha aí que a performance do ouro em breve vai dar uma sossegada e o Auro 11 vai pegar a frente, né? Eu tenho uma série de vídeos que eu fiz as comparações com esses ETFs da Buena Vista e vários deles pegaram performances muito similares ao índice original nos períodos que eu analisei. Então isso aqui não é de todo ruim e proibido para todo mundo e jogar fora. Claro que não. O pessoal da Buena Vista, eles sempre falam, né? Pô, o Anthony só fala mal da gente e tal. Os caras são muito gente boa, eu conheço eles. Toda vez que eu vou para São Paulo, quase eu encontro eles lá. E, cara, a gente só entende que é para um perfil muito específico de pessoas, né? Então, talvez não é o ETF para você, talvez seja para um público muito específico.
mas eu quero saber a sua opinião se você gosta, não gosta. E se você quer saber alguma análise específica, comenta também aqui embaixo. Bom, e para quem gosta de ETFs de acumulação que não pagam dividendos, tem o ITA, relacionado à guerra lá dos Estados Unidos, totalmente diferente do ouro aqui, dos alternativos, vamos dizer assim. E claro, né, extremamente temático com um certo risco. Se você quiser saber mais, eu te recomendo nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se sempre que investir certo resulta capital.